Olá, pessoas! Essa videoaula de biologia corresponde a questões sobre a genética mendeliana. A primeira lei de Mendel, também chamada de herança monohíbrida, devido ao estudo de uma característica por vez que ele realizou com a planta da ervilha, ou a cor da semente, ou devido à altura da planta, etc. A primeira lei de Mendel fala que cada caráter é condicionado por dois fatores, ou seja, para cada característica, dois genes que estão em pares, ou seja, dois genes alelos, e que eles se separam na formação dos gametas, indo um para cada gameta, indo um gene, ou caso um fator para cada gameta. Então, monohibridismo, analisa um caráter por vez, então um par de genes por vez é o que a gente vai ver aqui. A dominância é a herança em que se refere que é a manifestação de um gene, ou seja, de um alelo dominante. Bzão, ele vai suprimir a manifestação de um alelo recessivo, no caso representado pelo Bzinho, tá? Um B minúsculo, aí tá maiúsculo. Então, para a nossa representação da primeira lei de Mendel, teremos o cruzamento inicial, o cruzamento parental entre flores púrpuras e flores brancas. Ambas as plantas são puras. Então, as flores púrpuras, representadas por alelos dominantes, e as flores brancas por alelos recessivos. Como na lei, a primeira lei fala que cada fator, cada gene, ele se separa na formação dos gametas, então vai produzir gameta com Bzão e gameta com Bzão. E a flor branca, gameta com Bzinho e gameta com Bzinho. Para ilustrar melhor, nosso raciocínio, digamos que aqui são pólens e que cada pólen tem um Bzão. E aqui são óvulos e que cada óvulo contém um Bzinho. Aqui é o quadro de Punney que auxilia nessa combinação entre os alelos. Então, no quadro de Punney são representados os alelos separadamente em cada quadrinho, tanto do recessivo quanto do genótipo dominante. Tá? Então, mais um detalhe aqui, quando eu falo flor púrpura ou flores brancas, eu estou falando do fenótipo, que é a característica que nós vemos da planta. E quando eu falo que a flor púrpura é representada por Bzão, Bzão e a flor branca por Bzinho, Bzinho, eu estou falando do genótipo. Como nesse genótipo Bzão, Bzão, ambos são dominantes e são iguais, e o genótipo Bzinho, Bzinho também ambos são iguais, são recessivos, eu tenho um genótipo chamado de homozigoto. Aqui o homozigoto dominante e esse aqui o homozigoto recessivo. No caso dos descendentes, veja bem, como os descendentes, esses quatro, eles são o resultado da união do alelo recessivo com o alelo dominante, nós temos no mesmo par alelos diferentes. Então, esse genótipo resultante da união do pólen Bzão com o óvulo Bzinho é um descendente heterozigoto, um genótipo heterozigoto. Então, nesse quadro, auxiliando na fecundação, Bzinho com Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho com outro Bzão, Bzão, Bzinho, e agora para a segunda linha a mesma coisa. Ao finalizar, como nós vemos que cada par resultante ele tem um dominante, e o dominante se refere ao fenótipo púrpura, então 100% dos descendentes serão com flores púrpuras. Nesse segundo exemplo, nós temos que, em tomates, o aspecto peludo dos caules é determinado por um gene dominante, aqui o P maiúsculo, e a ausência de pelos por seu alelo, seu par recessivo, que é o P minúsculo, o Pzinho. De 400 plantas descendentes do cruzamento entre as heterozigotas, ou seja, se é heterozigota, então cada par tem alelo diferente, um Pzão e outro Pzinho, cruzado com outro heterozigoto. Quantas se deve esperar que sejam heterozigotas para esses alelos? Então, eu tenho a representação de caule com pelo, que é dominante. Se ela é dominante, ele pode ter dois tipos de genótipo. Ele pode ter o genótipo homozigoto, porque dois genes dominantes permanece a característica dominante com pelo, e o heterozigoto, que o Pzão também domina o Pzinho, então também tem pelo. E temos o fenótipo caule sem pelo. Então, a única possibilidade de genótipo para caule sem pelo é que ambos sejam recessivos Pzinho, Pzinho. O cruzamento acontece entre heterozigotos. Elaborando aquele quadro de Punney, separamos
os genes de cada genótipo. Então, o gene Pzão e o alelo Pzinho. E aqui, nessa outra região, né, para o segundo par, o Pzão e o alelo Pzinho. E aí fazemos as possibilidades. Pzão com Pzão, 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 Pzão com Pzinho, Pzão, Pzinho, Pzinho com Pzão, sempre dominante na frente, e Pzinho com Pzinho. A proporção é a seguinte: como aqui tem só um par homozigoto dominante, então 25% ou 1/4 é Pzão, Pzão. 50% é Pzão, Pzinho, que são 2/4 ou 1/2. E 25% é Pzinho, Pzinho, 1/4. Essa proporção, como ela está se referindo a cada tipo de genótipo, então chamamos de proporção genotípica. As 400 plantas é a produção total, então se refere a 100%. Quer saber o quê? Quantas deve esperar que sejam heterozigotas? Heterozigotas foram 2/4 ou 1/2, no quase 50%. Então, 400 plantas é 100%, mais 50%, ou seja, metade das plantas, então, resposta 200 plantas heterozigotas. Sobre a ausência de dominância, codominância ou herança intermediária. Esse tipo de herança se refere a que um alelo não é dominante em relação ao outro. A interação desses genes dá ao híbrido, ou seja, ao heterozigoto, um fenótipo diferente e intermediário entre os pais. Não existe o gene dominante e o gene recessivo. Assim, não há representação de uma letra maiúscula para dominância e minúscula para recessivo. Temos o exemplo das flores da planta chamada Mirabilis jalapa, onde os genótipos podem ser para a flor branca, para o fenótipo flor branca, temos o genótipo Bzão, Bzão. Para o genótipo flor vermelha, temos Vzão, Vzão. E para o fenótipo flor rosa, Vzão, Bzão. Por que isso? Porque, como eu falei, ele não tem dominância um sobre o outro. Assim, quando cruza-se, faz um autocruzamento entre plantas e flores rosa, nós temos que gametas com VB, então alelo V e alelo B, e gametas com VB, então alelos V e alelo B. Fazendo a fecundação, temos V com V, VV, V com B, VB, B com V e B com B, certo? Então, na resultante, quando a gente vai visualizar isso daqui, como o experimento de Mendel, uma geração parental onde plantas vermelhas são cruzadas com plantas de flores brancas, a geração F1 resultante será de cor rosa. E através de uma autopolinização, como fizemos agora, vai originar plantas vermelhas, plantas com flores brancas, mas também plantas de flores rosas. Aqui temos uma outra questão, em galinhas andaluzas, o alelo P condiciona penugem preta e B penugem branca. Eles são codominantes, então a combinação heterozigota produz penugem azul ou andaluza. Que fenótipos são esperados de cruzamento de macho preto com fêmea branca? Então, macho preto com fêmea branca, macho branco com fêmea azul e macho azul com fêmea azul. Realizando o cruzamento separadamente, temos macho preto com fêmea branca, os gametas para fêmea, gameta com gene B, gameta com gene B. Então, óvulos B e gametas com gene P para os machos, espermatozoides P. Havendo a fecundação de óvulos B com espermatozoides P, temos todas elas heterozigotas. Ou seja, a proporção fenotípica, porque o resultado da cor da penugem, 100% azul. Se perguntasse a proporção genotípica, perguntava se era heterozigoto 100%, e não. Quando olhamos o macho branco com a fêmea azul, então o macho tem genótipo B e B, então espermatozoides com B, e fêmeas PP, óvulos P e óvulos B. Espermatozoides B podem encontrar tanto P quanto B. Daí, a proporção fenotípica é que nasçam descendentes, metade com penugem branca e metade com penugens azuis. E o próximo exemplo, o macho azul com fêmea azul, tanto pode haver espermatozoides P quanto espermatozoides B, e óvulos P e óvulos B. Do cruzamento, então, vamos ter resultante 1/4 preto,
2/4 azul, 1/4 branco. Então, 25% branca, 50% azul, 25%. E temos questões de genes letais. São genes que provocam a morte do indivíduo na fase pré ou pós-natal, ou seja, antes da maturidade. Um exemplo, em camundongos, a pelagem amarela é determinada por um gene dominante pesão. Nesse caso aqui, é um caso de dominância, só que dominância ligada à letalidade. Em camundongos, a pelagem amarela é determinada por um gene dominante, pesão, e a preta por um gene recessivo, então representado pelo pezinho. O cruzamento de 2 camundongos amarelos heterozigotos resulta numa descendência de 2 amarelos para 1 preto, no lugar da proporção esperada, que seria de 3/1, como a gente viu em caso de dominância. Os embriões amarelos homozigotos dominantes se formam, mas não se desenvolvem. Então, são letais em homozigose dominante. Realizando o cruzamento, então temos que, quando há união dos 2 alelos dominantes, esse ratinho não vai nascer, ou se nascer, não se desenvolve. Então, assim, espero que tenham gostado desse vídeo, falando um pouquinho, né, da aplicação das leis de Mendel. E até o próximo vídeo.